Esse cãozinho foi parar no país dos gatos e estava prestes a ter sua vida retirada. Mas de alguma forma ele sobreviveu e ainda se tornou um samurai. Será que ele vai conseguir derrotar os inimigos? Assista até o final e descubra. O filme começa com um grande castelo. Dentro desse castelo vemos um grande vaso sanitário sendo construído. Em seguida vemos o líder passando pelo castelo e destruindo várias coisas. Ele está nervoso pois semana que vem o Shogun irá visitar o castelo. Ele irá decidir quem será seu sucessor e o líder desse castelo espera ser escolhido, por isso ele está tentando construir tudo a tempo. Tudo ali foi planejado para impressionar o Shogun, inclusive esse grande vaso sanitário. Segundo o líder, tudo está quase pronto, mas ainda tem uma coisa que o atrapalha: a pequena cidade de Kakamucho. Essa cidade fica bem na frente de seu castelo e ele está muito irritado pois ela atrapalha a vista. O grande gato samurai, que é seu empregado, diz que as pessoas de Kakamucho moram lá há mais de 1000 anos. O líder não liga para isso, ele quer que a cidade seja destruída para que o castelo tenha uma bela vista e o Shogun fique impressionado. O empregado do líder então diz que lá naquela cidade existe um samurai para protegê-los, e o líder simplesmente o manda dar um jeito nesse samurai. Se ele conseguir, o povo de Kakamucho irá fugir de medo. Depois disso, vemos um grupo de samurais criminosos chegando até a cidade. A pequena gatinha Emiko avisa a todos que saem correndo cheios de medo. Ela então vai avisar ao samurai que protege a cidade. Ele é um grande e corajoso gato que está ali para proteger a todos. O samurai vai para seu cavalo e aguarda a chegada dos ninjas. Porém percebemos que ele começa a ficar nervoso e a suar muito. Na verdade, ele estava cheio de medo e fugiu, deixando os moradores de Kakamucho sem proteção. Os ninjas então começam um ataque e destroem tudo que podem. No dia seguinte, os moradores fazem uma reunião dizendo que esse tipo de ataque não pode continuar. Eles têm que fazer alguma coisa. Os moradores sabem que o samurai que os protegia fugiu, então eles precisam de um novo. A pequena gatinha Emiko então dá uma ideia para eles. Alguém deve ir até a cidade avisar o Shogun que eles estão sem samurai, para que assim o Shogun envie um samurai novo para protegê-los. Todos os moradores gostam muito dessa ideia. Enquanto isso, no castelo do Shogun, ele estava resolvendo alguns problemas quando um mensageiro vindo de Kakamucho apareceu. Ele disse que a cidade foi invadida por ninjas e eles estão precisando de ajuda, pois estão sem samurai. Ao ouvir essas palavras, o Shogun imediatamente decide contratar um novo samurai para eles. O gato então decide falar com o líder daquele castelo que fica lá perto de Kakamucho, para pedir que ele tome conta da contratação de um novo samurai. Olha o telefone dele, são diversos gatos que ficam passando a mensagem de um por um até chegar em quem está ouvindo. Como imaginávamos, o líder vê que isso é um problema para ele, pois um novo samurai em Kakamucho irá complicar os seus planos. Pensando nisso, ele percebe que não pode contratar um samurai bom de verdade e precisa de algum que ele possa se livrar facilmente. Em seguida, conhecemos Hank. Ele é um pequeno cãozinho que chegou ilegalmente até o país dos gatos. Por causa disso, ele foi preso. Hoje é o dia que ele terá sua vida retirada pelos gatos. O pequeno cãozinho tenta chorar e pedir por perdão, porém nada funciona. Assim que está prestes a perder o pescoço, ele consegue cavar um buraco no chão e fugir de seus executores. O cãozinho está lutando por sua vida, mas ele não consegue, pois acaba simplesmente voltando para sua cela. Depois disso, vemos que o líder decidiu contratar o pior samurai do mundo para defender Kakamucho, mas ele não sabia aonde arranjar esse pior samurai. É nesse momento que o gato olha para o quintal de seu castelo e vê Hank prestes a ser executado. Os soldados riam, pois o sonho de Hank era se tornar um samurai, e o líder diz que um cachorro incompetente jamais poderia se tornar um samurai, apenas gatos conseguem. Nesse momento ele percebe, Hank seria o pior samurai de todos, e então o líder decide salvá-lo. Em seguida, ele oferece para Hank o trabalho de proteger a cidade de Kakamucho. Ele terá a honra de poder se tornar um samurai. O líder então logo providencia um cavalo para ele, mas mesmo assim Hank não está convencido, pois o líder não lhe deu nenhum documento oficial. Para satisfazer seu desejo, o líder pega uma caneca e escreve a palavra samurai nela. Segundo ele, apenas samurais de verdade possuem uma caneca com samurai escrito. Então agora é oficial. Depois de dar um pequeno documento para ele também, o líder o manda para a cidade de Kakamucho. Assim que Hank vai embora, um dos funcionários do líder
líder diz que os moradores de Kakamucho irão tirar a vida de Hank assim que o virem, já que ele é um cachorro e cachorros são proibidos no país dos gatos. Só que é isso mesmo que o líder deseja. Ele quer que os moradores tirem a vida de Hank, pois tirar a vida de um samurai é crime, e por causa disso ele poderia prender a todos e acabar com a cidade. Enquanto Hank se aproximava, Emiko apareceu para dizer que o novo samurai estava chegando. Todos os gatos da cidade então se reuniram para recebê-lo. Eles começaram a fazer uma grande festa. Emiko, que estava no teto de uma das casas, conseguiu ver Hank através de uma luneta. Ela então tentou avisar aos moradores que ele era um cachorro, mas não conseguiu. Hank então adentrou a cidade e ficou impressionado com o comitê que estava o esperando. Só que assim que o cavalo abaixou a cabeça, o povo da cidade viu um cachorro. Eles ficaram cheios de ódio e partiram para cima de Hank para tirar sua vida. O pequeno cãozinho teve que correr muito, mas acabou sendo pego por eles. A fim de não perder sua vida, Hank mostrou a caneca que o líder deu para ele escrito samurai. Porém, os gatos nem a levaram a sério, e quando estavam prestes a tirar sua vida, Emiko os parou. Ela encontrou a carta que estava junto de Hank. Depois de lê-la, os gatos perceberam que era oficial. Hank realmente era o novo samurai e eles não podiam eliminá-lo. Todos então desistem disso. Enquanto Emiko se apresentava para Hank, sua mãe apareceu. Ela não queria que sua filhinha ficasse perto de um cachorro sujo. O líder estava vendo tudo isso através dos binóculos em seu castelo. Ele ficou decepcionado com o povo de Kakamucho que não eliminou Hank assim que o viram. Ele então manda seu funcionário dar um jeito nisso. Porém, o gato não quer fazer isso, pois agora Kakamucho tem um samurai. Só que o líder o lembra de que o novo samurai da cidade é incompetente. Enquanto isso, Hank chegou no centro do samurai da cidade. Ele encontrou a armadura lá parada e decidiu vesti-la para praticar um pouco, mas ele é muito ruim. Em seguida, de dentro de uma das celas, sai um gato chamado Jimbo, bebendo uma bebida feita com erva de gato. Jimbo não acredita que Hank é o novo samurai da cidade, pois ele nem mesmo sabe usar uma espada, que está ao contrário. Hank diz que está ali para aprender a se tornar um samurai, só que Jimbo diz que não existe um manual que possa ensiná-lo. Enquanto conversavam, de repente, mais um grupo enviado pelo líder chegou para tentar destruir a cidade. Hank fica com muito medo e não quer ir lá fora, porém Jimbo consegue convencê-lo a ir lá para fora tentar fazer alguma coisa. Ele então se aproxima, mas assim que saca sua espada, suas calças caem e ele simplesmente entra no cacete para os ninjas. Assim que ele acorda, Hank começa a conversar com Jimbo e diz que ele precisa se tornar o samurai da cidade, mas para isso ele precisaria também de um professor. Mas onde será que ele conseguiria um professor? De repente o filme nos dá uma dica. Jimbo já foi um grande samurai uma vez. Ele pode ensinar Hank. Entretanto, ele não quer ensiná-lo, pois Hank é apenas um cachorro e cachorros não podem ser samurais. Hank então diz o motivo pelo qual ele quer tanto ser um samurai. Acontece que em sua juventude ele sofria nas mãos de outros cachorros e gatos, até que um dia um grande samurai apareceu e o defendeu contra os ataques desses outros animais. Esse samurai então deixou a espada e foi embora, e por isso Hank está ali querendo se tornar um samurai também. Ele então pega a espada que ganhou naquela noite e a mostra para Jimbo, e o gato o agradece, pois aquela era sua antiga espada. Acontece que Jimbo era o samurai que salvou Hank no passado, mas mesmo assim ele ainda não quer treinar o cachorrinho. Irritado, Hank vai embora, e de repente vemos que Emiko estava lá dentro do centro samurai. Fazendo uma carinha de pobre coitada, ela consegue convencer Jimbo a ensinar Hank como ser um samurai. No dia seguinte, então, Jimbo prepara um contrato. Nesse contrato existem diversas cláusulas, porém a mais importante de todas é que o aluno sempre deve obedecer o professor. Se Hank descumprisse alguma dessas regras, Jimbo não seria mais seu professor. Ele então faz o pequeno cachorrinho assinar o documento e eles começam o treinamento. Esse treinamento é muito difícil e Hank tem que aprender a fazer diversas coisas diferentes, como por exemplo, atravessar um penhasco em cima de bambus. Ele também tem que escalar uma parede feita de bambus. Jimbo diz que essa seria uma tarefa simples para qualquer gato samurai, só que Hank não é um gato, e escalar essa parede para ele é basicamente impossível. Todo o treinamento de Jimbo seria ideal para um gato, só que um cachorro como Hank sofre nas mãos dele. À noite, Hank começa a acreditar que Jimbo na verdade não é um samurai e está o ensinando errado. Porém, o gato estava preparando uma pizza e demonstra suas habilidades cortando os ingredientes. Agora Hank tem certeza sobre seu talento. Nesse momento, Jimbo conta que já
já foi o guarda-costas de um importante oficial do governo chamado Toshiro. Ele era um gato muito bondoso e honesto. Um dia, esse oficial foi convidado para um encontro durante a noite. Jimbo ficou muito preocupado e sabia que teria algum tipo de emboscada o esperando. Ao chegar no endereço marcado, ele entrou primeiro. Dentro do prédio estava tudo escuro e de repente Jimbo avistou diversas pessoas esperando para emboscar o oficial. Ele então começou o ataque, só que na verdade era tudo apenas uma festa de aniversário surpresa. Por causa de seu erro, Jimbo decidiu que não tinha honra suficiente para continuar sendo um samurai e veio se esconder na cidade de Kakamucho. Hank então propõe que os dois ajudem um ao outro. Durante a noite, enquanto lia um livro sobre técnicas para ensinar samurais, Jimbo percebeu alguma coisa. No dia seguinte, no treinamento, então, ele diz para Hank que percebeu que não pode ensinar um cachorro a ser um gato. Ele então muda todo o treinamento e passa a levar em consideração as coisas que Hank é bom, como seu olfato e sua audição. Ele consegue ouvir e sentir o cheiro de diversas coisas a muitos metros de distância. Em seguida, o ensinou que se ele não consegue passar em um objetivo usando a força, ele deve usar a inteligência. Por exemplo, no grande muro de bambu, Hank conseguiu atravessá-lo cavando um buraco por baixo. O cãozinho finalmente está melhorando e talvez consiga se tornar um samurai de verdade. Em seguida, no castelo, o líder está preocupado, pois o Shogun irá chegar em 3 dias. Ele então precisa arranjar um jeito de eliminar Hank e os moradores de Kakamucho. O líder então decide pedir a ajuda de um profissional de verdade. E logo em seguida, vemos uma grande sombra se aproximando da cidade de Kakamucho. Essa grande sombra pertencia a um enorme gato, conhecido como Sumo. Ele é tão forte que derruba uma fileira inteira de cavalos com apenas um golpe. Ele então entra em um dos estabelecimentos da cidade procurando por Hank. A pequena gatinha Emiko viu tudo o que aconteceu e foi chamar o samurai. Jimbo tentou convencê-lo a não sair dali, pois ele ainda não estava preparado, e por causa disso, Emiko pegou uma espada e foi defender a cidade. Ela começou a guerrear contra o Sumo, que já estava descendo o cacete em todo mundo. Porém, tudo que ela tenta fazer não parece ser muito efetivo, e de repente, Hank chega para ajudá-la. Ele a entrega para sua mãe e depois parte para cima de Sumo, mas não é páreo para ele. O cachorro, entretanto, sem querer, acabou jogando um pouco de feijão no rosto do gato, e ele rapidamente saiu correndo de medo, pois é alérgico a esses feijões. Depois de limpar seu rosto, o grande gato volta para cima de Hank, que não tem chances. Entretanto, Jimbo aparece e diz para ele que se não consegue ganhar na força, tem que usar a inteligência. Ele já sabe qual é o ponto fraco do samurai. Só que mesmo assim, Hank não faz nada, e Jimbo vai ele mesmo arremessar um feijão na boca do samurai. Isso o faz passar mal, e Hank usa essa oportunidade para pular em cima dele. Assim que o grande gato desmaia, Hank fica muito feliz dizendo que finalmente o derrotou, e os moradores da cidade também ficam super felizes. Durante a noite, depois de receber um tratamento de acupuntura de um dos gatos, Sumo diz que nunca foi derrotado por ninguém. Essa foi a primeira vez, e por causa disso, ele quer viver sua vida em Kakamucho ao lado de Hank. Como agradecimento, Emiko e sua mãe vieram dar um grande osso para Hank. Ele agora está começando a fazer parte da cidade e se sente muito feliz. No dia seguinte, o funcionário do líder avisa para ele que Hank derrotou o Sumo, e por causa disso, ninguém do exército quer mais tentar invadir a cidade, pois Hank deve ser perigoso. O líder então percebe que ele mesmo terá que dar conta de Hank. Enquanto isso, Hank brincava de fazer origamis com Emiko. Jimbo apareceu de repente dizendo que ele tem que continuar com o treinamento, mas Hank não quer treinar, pois ele acha que sua habilidade foi a causa da derrota de Sumo. O cachorrinho está se achando. Porém, Jimbo diz que isso não é motivo para ele deixar de treinar e o manda treinar. Nesse momento, o líder aparece. Ele agradece Hank por ter derrotado o Sumo e depois o chama para um clube super exclusivo para comemorar. Hank diz que não pode ir pois tem que treinar, mas o líder diz para ele que se divertir é melhor do que treinar e o convence a ir para a festa no clube. Durante a noite, Hank diz que vai para esse clube, mesmo que Jimbo não queira. O gato o ameaça dizendo que se ele for, estaria quebrando ordens de seu professor e não poderia mais ser ensinado por ele. Mesmo assim, Hank diz que vai à festa, pois ele derrotou Sumo e merece uma comemoração. Depois que o cãozinho vai embora, Jimbo, irritado, destrói o contrato que eles tinham. Vemos que o líder levou Jimbo para um local diferente. Diversas gatinhas
gatinhas estavam impressionadas com a presença dele e um dos gatos até mesmo pediu um autógrafo. Hank fica em choque com tudo que tem lá dentro. As pessoas gostam muito dele e querem tirar fotos. O líder então manda que ele vá se divertir no meio de todos. Enquanto isso, o exército dele invadia Kakamucho. Enquanto Hank estava na festa, eles destruíram e queimaram boa parte da cidade. Enquanto isso, percebemos que aquela festa era tudo fingimento e o líder pagou as pessoas para tratarem Hank de uma maneira boa. Na manhã seguinte, assim que ele volta para a cidade de Kakamucho, Hank percebe que estava tudo destruído e foi culpa dele. Ele vai atrás de Jimbo, porém o gato não quer dar atenção a ele. Sumo foi levado pelo exército e Jimbo quer ir buscá-lo. Hank oferece ajuda, porém Jimbo não quer aceitar, já que Hank o desonrou. Todos os habitantes da cidade estão desapontados com o pequeno cachorro e por causa disso ele desiste de ser samurai e vai embora. Só que depois que ele partiu, todos os moradores da cidade ficaram bem tristes. Durante sua viagem, Hank para descansar e vê um dos origamis que fez com Emiko. Isso o emociona e ele volta para ajudar Jimbo, que já estava no castelo para resgatar Sumo. Juntos, os dois derrotam diversos soldados e com a ajuda do aguçado olfato de Hank, eles conseguem chegar até a cela onde Sumo estava. O grande gato fica extremamente feliz ao ver seus amigos e depois eles saem dali. Na fuga, entretanto, eles acabam alarmando o exército de gatos que os cercam. Sumo consegue abrir o caminho no meio desses soldados. Ele então segura o portão para que Jimbo e Hank também consigam fugir, mas não dá tempo e Jimbo fica para trás. Ele ficou preso dentro do castelo no meio de um exército de gatos. Será que ele vai conseguir vencer essa batalha sozinho? Hank e Sumo acham que não, ele vai perder a vida. Então os dois voltam para a cidade de Kakamucho. Ao chegar lá, eles veem que todos os gatos estavam juntando suas coisas para se mudar. Tudo isso porque descobriram que o imperador estava querendo contratar mercenários e exércitos de aluguel para eliminar a todos da cidade. Eles não queriam ficar lá esperando os exércitos aparecerem. Vemos que o líder estava contratando diversos tipos de soldados diferentes. Em Kakamucho, Hank diz que durante um heróico ato para salvar a cidade, Jimbo perdeu sua vida. Ele então promete que irá dedicar sua própria vida para salvar a cidade, só que os habitantes têm que confiar nele. Com a ajuda de Sumo, ele consegue convencer a todos a fazer parte de seu plano. Primeiro, eles cortam a linha telefônica. Depois, Hank quer fazer alguma coisa com o origami. De repente, chega a hora do exército do líder invadir a cidade. Alguns gatos enviaram um sinal de fumaça para avisar a Hank. Acontece que o cachorrinho construiu diversos habitantes falsos com origamis na cidade e depois escondeu dinamite em diversos pontos. Assim que o exército invadiu a cidade, Hank utilizou uma flecha pegando fogo para detonar essa dinamite e destruir o exército. Junto dos habitantes da cidade, Hank parte para a batalha para destruir o resto dos soldados. Eles lutam furiosamente para defender Kakamucho. Até mesmo Emiko está batalhando. Até que de repente, o Shogun aparece junto de seu exército. Vendo sua presença, o líder também aparece. O Shogun quer saber o que aconteceu e o líder bota a culpa toda em Hank, dizendo que ele é o culpado pela destruição da cidade. Ele então manda que um de seus funcionários elimine o cãozinho. Quando estava prestes a perder a vida, entretanto, Jimbo apareceu. Ele ainda estava vivo e salvou Hank. O Shogun então se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. E nesse momento, Jimbo percebeu. O Shogun era o oficial que ele protegia no passado. Ele então pede desculpas por ter arruinado a festa de aniversário dele aquele dia. Entretanto, o Shogun não achou aquilo ruim. Ele, na verdade, se divertiu muito e sempre conta essa história para seus amigos. O Shogun então diz que a vida é curta e eles devem voltar a ser amigos. Depois disso, Jimbo diz para ele que Hank é um samurai que estava defendendo a cidade. O Shogun não entende por que ele faria isso e Jimbo diz que é porque o líder estava querendo destruir Kakamucho. O líder, entretanto, tenta dizer que tudo foi um plano de Hank e isso faz o Shogun voltar a não entender nada. Por causa disso, o funcionário do líder decide explicar tudo e acaba contando todo o plano maléfico dele. Sem ter como se defender, o líder sai correndo. Jimbo, Sumo e Hank foram atrás dele. Em seu castelo, Hank se preparou para um último embate contra o líder em cima de seu grande vaso sanitário. Depois de um longo embate, o líder conseguiu enganar o cãozinho e fazê-lo quase cair dentro do vaso. Só que ele conseguiu
contra-atacar com sua caneca e fez o gato cair na água. Sem querer, ele mesmo deu a descarga e enquanto estava sendo sugado, seu funcionário tentou salvá-lo. Só que os dois juntos acabaram entupindo o vaso e a água começou a transbordar. Hank e Jimbo perceberam que essa água iria destruir a cidade de Kakamucho e se apressaram para fazer alguma coisa. Junto de todos os habitantes da cidade, inclusive o Shogun, Hank os mandou começar a cavar. Juntos, eles começaram a fazer um buraco para desviar toda aquela água, mas não eram rápidos o suficiente. E vendo que seus amigos iriam perder a vida, Sumo utilizou toda sua força para terminar o buraco a tempo, e a água caiu lá, salvando a cidade. Só que Emiko e seus amigos acabaram sendo pegos pela correnteza. Isso fez com que todos os habitantes se juntassem para salvá-los. Quando estavam quase perdendo as esperanças, pois não conseguiam alcançar os pequenos gatinhos, uma surpresa acontece. O funcionário do líder aparece e os ajuda. Graças a isso e a todo o trabalho em equipe dos amigos, os pequenos gatinhos foram salvos. Pelo seu ato heróico, o Shogun decide nomear Hank oficialmente como o samurai da cidade e até mesmo dá uma espada para ele. Só que Hank é humilde demais e não aceita essa honra. Ele diz que quem nunca desistiu de proteger a cidade foi Emiko e ela deve ser a nova samurai. A pequena gatinha fica muito feliz com isso e todos os gatos aplaudem. Ela então monta no cavalo com o Shogun e diz que planeja se tornar a nova Shogun. Por mais incrível que pareça, o Shogun fica animado com isso, já que ele estava procurando um sucessor. Juntos, Hank e Jimbo salvaram a cidade e todos agora podem viver felizes para sempre. Obrigado por assistir, até o próximo!